E aí, pessoal, vem compartilhar uma ideia que eu tenho, tá? É a respeito da realidade das pessoas que nasceram dos anos 80 para cá. E eu tava pensando em fazer esse vídeo porque eu acho importante, tá? Pra gente trocar uma ideia e saber também qual é a opinião de vocês, o que que vocês acham. Resumidamente, eu tenho uma percepção de que para as novas gerações, quem nasceu de 80 para cá, no Brasil, tá? Na nossa realidade, a gente se deparou com um país tomado, assim, um país loteado. A minha teoria é a teoria do loteamento, onde parece que está tudo comprado, tudo já tem dono e os preços estão altos. Todos os preços são caros. Todo mundo sabe que, tipo, muita gente na década de 80 que estava em idade produtiva, lá com seus 20 e poucos anos, não precisava estudar muito e conseguia um emprego numa fábrica, conseguia um emprego em algum lugar legal, comprava um terreno facilmente, conseguia construir de tijolo em tijolo, construir uma casinha. E isso parece que geração após geração foi ficando mais difícil. Quando você volta mais no tempo, 1950, 1960, você percebe que as pessoas conseguiam fazer mais isso. Era mais acessível, né? É claro, cada um tem sua realidade, cada cidade tem uma realidade diferente, cada família também. Mas, no geral, você percebe que a dificuldade aumentou. Um exemplo disso, por exemplo, é o preço dos automóveis, que ficaram muito caros. O preço dos terrenos, que ficaram absurdamente caros. Eu lembro que, por exemplo, um terreno lá no Rio de Janeiro, em 2010, 2008, por exemplo, era algo em torno a 10 salários mínimos, né? Hoje em dia é algo em torno a 30, 40 salários mínimos um terreno, depende de onde você vai comprar. Na maioria das vezes, pode ser até mais. Então, é essa percepção que eu tenho, é de que as coisas ficaram mais difíceis para os mais jovens. E por que isso, né? Eu acho que no caso brasileiro, o Brasil se desindustrializou, né? E os salários também não acompanharam o preço dos produtos, né? E dos produtos que eu tô falando assim, dos bens, né? Como terra, comprar um terreno ou material de construção, por exemplo. É muito difícil construir hoje. Se você for pegar para construir uma casa do zero, cara, você vai gastar uma fortuna. O que equivale a muitas vezes mais do que o seu pai ou o seu avô pagou ou construiu. E aí você vê muito fenômeno de cada vez mais jovens morando com os pais, né? E morando com tios, morando com avós e por aí por diante. São várias realidades. E você vê que a vida se tornou uma vida de sobrevivência, né? Onde as pessoas trabalham para sobreviver. E é um contraste muito grande, porque parece que o mundo, de modo geral, cresce, né? Mas não sobra nada para quem está aqui, para quem está na base da pirâmide, né? Para quem está realmente trabalhando, para quem é jovem, principalmente. E a gente entende de que quem é jovem precisa ter uma perspectiva de esperança do mundo, precisa olhar para frente e pensar, olha, é viável, a vida é viável, dá para eu fazer algo, dá para eu sonhar, dá para eu planejar algo, né? E com esses preços assim, em que a vida se torna um lugar de sobrevivência somente, se torna um lugar muito de desesperança, né? Então eu fico muito preocupado de como a gente vai administrar isso com o tempo, porque vão ficar muitas pessoas sem poder realizar o básico, né? Sem poder realizar um sonho de ter um lugar para morar, de ter, sabe, o mínimo. E isso é muito triste, né? Porque é, eu acho que você poder planejar algo, construir algo e ver aquilo se realizar é maravilhoso. Agora, existem realidades diferentes, existem pessoas que conseguem, né, conseguem se formar num lugar diferente, tem uma oportunidade diferente, porque tudo depende da sorte também. Não se torna uma questão muito de mérito, porque se você pode ser genial, você pode ser uma pessoa incrível, mas não tem nada a ver sobre isso. Às vezes você está no lugar errado, pegou uma vaga errada, entendeu? E o cara muito menos qualificado ficou numa vaga boa. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz um curso técnico, né, em telecomunicações. Eu tive muita sorte. Eu fui para uma empresa grande, trabalhei muitos anos lá e eu consegui ganhar um dinheiro com essa empresa. Mas assim, já não era tão bom quanto os outros técnicos mais antigos. Eles diziam que, além dos salários deles serem muito maiores, não só por causa do tempo de casa, mas porque na década de 90 se pagava muito mais. Então eles entraram com um salário muito superior ao meu.
mas também porque realmente se pagava mais. Houve uma precarização geral das profissões, né? Você vê aí professor hoje ganhando muito pouco, né? Mas é isso. Eu acho que eu tive sorte. Então, teve colega meu que não teve tanta sorte, que não conseguiu trabalhar numa empresa boa. Tiveram outros que tiveram sorte maiores ainda. Tinha um cara que, por exemplo, eu tinha inglês, eu sei falar inglês, né, e tal. Aí os caras conseguiram um emprego sem inglês para viajar o mundo. Tipo, os caras foram fazer curso em Nova York com tiveram que chamar um tradutor para ensinar eles. Os caras tinham a mesma qualificação que eu, né? Eles tiveram muita sorte. Foram trabalhar para Siemens, se eu não me engano. Ah, meu Deus, não sei nem se eu posso estar falando o nome da empresa aqui, mas tô falando bem, né? E era uma empresa maravilhosa para eles e tal. Eles se deram muito bem nessas vagas. Enquanto para mim, eu não tinha onde usar meu inglês até aquele momento. E eu não ganhava mais por isso, né? Então tudo é sorte, tudo é lugar, né? E aí quando você vai, tenta uma vaga lá, você tenta, não tem, às vezes não tem, a porta não tá aberta, né? Sabe que no Brasil também tem muito quem indica, né? Todas essas dificuldades que a gente sabe que tem. Aí recentemente sobre essa questão de indicação, quem indica e tal, eu ouvi falar que isso é uma espécie de inteligência também, é uma desculpa nova agora. Não, isso é uma inteligência social, se você tem indicação, você conquistou isso, né? A ideia de que o mérito ainda, a meritocracia ainda funciona, né? Até para isso tem que ter uma inteligência, você tem que se desenvolver e blá blá blá. Falou, pessoal. Forte abraço, me fala aí o que vocês pensam sobre isso e até mais.